Boa noite, boa noite, boa noite. 8h35, chegando para a live, nossa live de aquecimento. Vocês estão me ouvindo bem? Quem está aí já está me ouvindo bem? Tudo certo? Mandem para mim aqui um joinha, me confirma só se está tudo bem. Espera aí. Não, depois ele grava automático. Pessoal, estão me ouvindo? Só me manda aqui um sinalzinho para a gente já começar. Opa! Abraço para Rondônia! Deixa eu te contar uma coisa. Você acredita, Luian, eu morei em Porto Velho, mas eu tinha 2 anos de idade, né? Então não me lembro muito de quase nada de Porto Velho, mas morei por aí. Deixa eu ver quem mais está aqui que eu tô vendo. Osvaldo. Grande abraço, meu amigo maranhense. Fisioterapeuta, referência lá no Maranhão, hein? Tá tudo bem o som? Tá ok? Tá ok o som? Ok? Beleza. Então, gente, olha só, para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Agora a gente já tá aqui, ó, com 33 pessoas e eu fico muito feliz. Por que eu fico feliz? Porque eu sei que a grande maioria das pessoas que estão aqui são colegas de profissão, são estudantes de fisioterapia que estão a fim, de alguma forma, mudar o contexto da fisioterapia, especialmente da especialidade em fraturas no nosso Brasil aí. A gente sabe que o tratamento, né, a reabilitação de fraturas ainda passa por grandes transformações. E as grandes transformações vêm da gente mesmo, né? Então, esse trabalho de reconhecimento profissional começa agora para você que está na faculdade e nunca é tempo de perder a esperança de que a nossa profissão vai sim ser levada a um nível muito maior do que a gente já sonhou. Eu hoje vivo isso na minha prática clínica. Hoje, depois de mais de 20 anos de carreira, eu sei que tenho um lugar de respeito entre os profissionais da fisioterapia e entre outros colegas de outras profissões. Então, Físio, o primeiro recado que eu quero te dar, eu estou aqui para te ajudar a chegar nesse nível. Eu estou aqui para te ajudar a entender como que a gente pode reabilitar melhor esses pacientes de fraturas. E por que eu estou falando de fratura? Obviamente, porque eu sou especialista nisso, né? E eu tenho um sonho grande de minimizar as sequelas funcionais desses pacientes que sofrem qualquer tipo de fratura. E dessa forma, eu entendo que a gente precisa sempre simplificar o tratamento, né? Eu vejo muitos fisioterapeutas com objeções que não fazem sentido nenhum, como, por exemplo, eu não tenho tal aparelho para atender uma reabilitação de fratura, ou eu não tenho um consultório, eu não tenho um espaço físio. Eu estou aqui para simplificar isso para você. No dia a dia, eu trabalho exclusivamente em domicílio e os resultados são sensacionais. Por quê? Porque são resultados pautados no meu raciocínio clínico e eu estou aqui para ajudar vocês. Eu sei que nessa live eu tô vendo aqui agora que tem paciente meu que tá aqui. Eu queria te dizer que eu vou te dar atenção, pode me chamar no direct, mas essa live, ela é voltada para o fisioterapeuta que deseja aprender a reabilitar fratura de forma segura e descomplicada. Tá bom? Então vamos lá, olha só, hoje é um dia especial porque eu tô com uma grande amiga aqui e é por essa razão que ela topou vir aqui na minha casa pra gente iniciar o tratamento dela. Vou contar a história brevemente. O tema da nossa live é como iniciar a mobilização do paciente fraturado. E aí, Físio, essa minha paciente aqui, ela teve uma fratura de planalto tibial. Planalto tibial, a gente sempre fala que é uma fratura intraarticular, tá? É uma fratura na região do joelho, na região proximal da tíbia. Eu tenho aqui um projeto de fêmur e tíbia, falta a fíbula aqui conectada, mas dá pra gente entender
onde é a região do planalto. Então eu vou isolar o fêmur e aqui eu vou mostrar a tíbia para vocês. Essa região é a região do planalto tibial. A fratura da minha amiga foi no planalto lateral. O planalto tibial ele é dividido entre planalto medial e planalto lateral. Então ela teve uma fratura, uma pequena fratura aqui no planalto lateral. Acontece que essa pequena fratura, ela foi uma fratura por afundamento. Então o que aconteceu? Ela não teve um deslocamento do osso. O osso ele não soltou, ele não tem um traço de fratura exuberante. A gente não está falando aqui de uma fratura que é complexa. Nós estamos falando de uma fratura que ela exige cuidados. Por quê? Porque é uma fratura por afundamento. O que isso quer dizer? A fratura por afundamento, quando a gente vai descarregar peso aqui, o paciente vai pisar, a tendência é que essa região da articulação afunde se não tiver com uma fixação legal. Bom, pausando aí. Fratura de planalto tibial é uma fratura muito frequente na população mais jovem. Então, a gente tem uma distribuição aí de 30 a 50 anos. Ela tá na faixa etária. Eu não vou contar a idade dela para ela não ficar brava aqui comigo. Mas ela é mais nova do que eu. Então, é uma fratura que a gente precisa dar muita atenção por ser uma fratura articular. E aí, físio, o mecanismo de trauma normalmente em fraturas de planalto lateral é um mecanismo de trauma que ela me contou clássico. Olha só, ela estava andando de moto e parênteses, quem trabalha com fratura, quem trabalha em grandes serviços, sabe que a grande maioria dos pacientes são fraturas por acidente motociclísticos. E não foi falta de avisar. Eu falei, a vida inteira eu falo, não andem de moto, evitem, mas tem dia que não dá pra gente evitar. Eu mesma já andei de moto algumas vezes na minha vida, mas poucas. Por quê? Porque normalmente, físio, o paciente ele é ejetado, tá? Então ele é o próprio mecanismo de trauma dele. A hora que faz a colisão da moto ou que a moto derrape e tome, você vai machucar. É fato, tá bom? Então olha só, mecanismo de trauma dela. Ela estava andando na chácara de moto, estava passeando ali de moto, estava devagar, esse detalhe ele é importante porque nós vamos discorrer sobre ele. Ela estava bem devagar e aí estava um dia chuvoso. E pelo que eu entendi, tinha barro no lugar onde eles caíram e a moto ela derrapou. Devagar, mecanismo de trauma de baixa energia. Acontece que ela me falou assim, Má, eu caí de um jeito muito estranho. A minha perna ficou muito estranha. O que ela quis dizer para mim? O mecanismo de trauma mais comum da fratura de planalto lateral é o estresse em valgo. Então, o que acontece aqui, ó? Imagina aqui. Aqui é a parte lateral do joelho e aqui é a parte medial. Se o paciente faz um estresse em valgo, tem um trauma direto aqui, ó, nessa direção, então veja bem o que acontece. Esse aqui é valgismo, tá? De joelho. O que acontece aqui? Acontece uma carga, olha como o fêmur depositou pressão exatamente onde ela fraturou. Então, fez um estresse em valgo e o fêmur causou essa fratura. Marcela, está dizendo que o trauma foi do fêmur? Foi, sem dúvida nenhuma. Acontece que na fratura de planalto lateral, quem que está sendo colocado em tensão aqui de tecido mole? Ligamento colateral, esse é o ligamento colateral medial. Então, ele é colocado em estresse. E se a gente for pensar um pouquinho além, quem mais está sendo colocado em xeque aqui? Pensa lá dentro da articulação. Eu queria que vocês me ajudassem nesse raciocínio aqui. A gente tem um tempinho, eu vou ficar com vocês aqui em torno de 40 minutos para a gente raciocinar. Vou repetir aqui para vocês, ó. Mecanismo de trauma, estresse em valgo, ó. Estresse em valgo.
tensionou o ligamento colateral medial, fez um estresse aqui, uma carga axial do fêmur contra o planalto lateral, mais alguém, além do LCM, pode ter sido lesionado. Pensa bem aqui, ó, estresse em valgo. Tem gente aqui que sabe muito e que está me respondendo muito bem. Olha só, eu vi que teve uma resposta aqui sobre o LCA. LCA não tem, nesse tipo de mecanismo, não tem, é raro uma lesão ali, tá? Mas faz muito sentido a lesão do menisco lateral e da cartilagem articular. E foi isso que ela teve. Então, ela não teve, olha só, por sorte, ela não teve a lesão do ligamento colateral medial, mas ela teve uma lesão, uma pequena lesão no menisco lateral. E aí, físio, na abordagem cirúrgica, ela foi operada muito rápido, ela não cursou com muito edema, então a articulação ela não ficou muito edemaciada. Por quê? Porque é uma fratura que é uma fratura relativamente simples, né? Ela não tem um cisalhamento. Eu vou colocar aqui para vocês, eu vou tentar colocar aqui para vocês a foto. Eu tenho um vídeo da reconstrução da tomografia. A tomografia computadorizada, físio, é um exame muito sensível, é um exame muito bacana para a gente entender o que aconteceu na região articular. E aí, a tomografia que ela me apresenta é essa. Aqui, a gente está vendo a reconstrução da fratura. Tá aqui a fratura, planalto lateral fraturado. E essa foi a abordagem cirúrgica. Esse tipo de fratura a gente pode classificar em Schatzker, né? As fraturas do planalto, elas são classificadas de acordo com Schatzker. Existem vários tipos de classificações. Sempre que a gente estuda fratura, a gente pensa em muitas classificações. Eu sempre trago as principais. Na fratura do planalto, ainda a classificação mais utilizada é a classificação de Schatzker. Schatzker, de 1 a 3, envolve as fraturas do planalto lateral e de 4 a 6, sendo 6 a fratura mais drástica, envolve as fraturas do planalto medial e aí associadas também à fratura do planalto lateral. Então, Schatzker 3 é uma fratura que é uma fratura por afundamento e cisalhamento. O que quer dizer isso? A articulação ela afundou e ela cisalhou. A opção cirúrgica qual foi? Isso que a gente está vendo aqui é um parafuso de compressão. Esse parafuso, físio, é um parafuso para ossos esponjosos, tá? Por que ossos esponjosos? Essa região proximal da tíbia é uma região, nessa região metafisária, vocês lembram das regiões dos ossos? A gente tem ali, ó, a região proximal, logo abaixo da superfície articular, a gente tem uma região que se chama metáfise. A metáfise, ela é um pouco mais esponjosa do que o restante do osso, tá? Então, o parafuso esponjoso, ele cumpre o papel, que é o papel de quê? Comprimir a fratura, né? E o detalhe que é importante, a gente já sabe disso. Abordagem cirúrgica em fraturas, em tese, elas são feitas justamente para que a reabilitação ela aconteça de maneira precoce, né? Para que a gente tenha uma reabilitação segura e precoce, a gente precisa estabelecer o contato com o cirurgião ortopédico, tá? Então a gente precisa entender se essa fixação ficou suficientemente estável, ok? Esse cirurgião, ele opta por segurar a carga, a descarga de peso, por pelo menos 4 semanas. Então a gente vai segurar a carga. Por que ele opta por isso? Primeiro, é um parafuso de compressão. Segundo motivo, lembra que eu falei que teve um afundamento do planalto lateral? E se a gente fizer descarga de peso nessa região, a gente corre o risco de falhar essa osteossíntese. É assim. Então a gente vai segurar a carga por pelo menos, nesse caso, 4 semanas, para que aconteça ali
a consolidação óssea. Aí nós vamos entrar num outro paradigma. Né? Eu recebo um monte de pergunta de fisioterapeuta querendo entender quando descarrega peso e quando não descarrega peso. Essa é uma decisão que precisa ser tomada em conjunto, tá? Por que precisa ser tomada em conjunto, físio? Porque o cirurgião, ele que fez o procedimento. É ele que sabe se o parafuso deu pega ou não deu pega. O que é isso da pega? Vocês entendem quando eu falo isso? Dar pega, o parafuso deu pega no osso. Alguém entende? É a mesma coisa que acontece quando a gente parafusa alguma coisa numa madeira, por exemplo, num MDF. Estragou o seu armário, você vai lá e dá uma parafusada. O parafuso, ele pode espanar, ele vai rodar, 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 rodar e não vai fixar o que você precisa. Ó, a Thaís mandou aqui, quando o parafuso está bem encaixado. Eu vou responder as perguntas mais para frente. E aí, gente, se esse parafuso não deu pega, significa que a fixação ficou instável para descarga de peso. Mas para mobilidade, a fratura de planalto tibial, ela permite mobilidade, ela pede mobilidade precoce. O que significa precoce? Primeiro dia de pós-operatório. Ou ainda, pós-operatório imediato. Então, se tem fisioterapeuta que está aqui com a gente hoje à noite e que trabalha, por exemplo, no hospital, ele precisa entender que aquele paciente que está internado lá com uma fratura de planalto ou de platô tibial, ele precisa ser mobilizado, ele precisa ser encorajado. Por quê? Normalmente, físio, esses pacientes, eles têm medo de serem mobilizados. Eles têm medo, porque já teve um trauma prévio do acidente, certo? Teve o trauma cirúrgico, que apesar de, nesse caso, ter sido uma cirurgia minimamente invasiva, uma fixação que a gente chama de percutânea, né, onde não tem exposição do foco de fratura, né, uma fixação com um parafuso apenas, o trauma é menor, mas ainda assim é uma cirurgia que gera um processo inflamatório iminente ali. Né? Então, o paciente ele tem medo de mobilizar. O paciente ele tem medo de andar. Ele tem medo da muleta. Ele tem medo do andador. Isso tudo faz muito sentido. Muito sentido. Vou contar uma história breve para vocês. Há uns anos eu fraturei o 5º metatarso. Fraturei o 5º metatarso. Como? O mecanismo clássico, torsional. Fiz um trauma em inversão, torci o tornozelo e fraturei o metatarso. E aí, fui para casa, tratamento conservador, o cirurgião não quis fazer a fixação e aí segui no tratamento conservador. Eu estava sozinha em casa, trabalho com fratura há muitos anos. Estava sozinha em casa, peguei as minhas muletas e fui tomar uma água, que era o que eu queria naquele momento. E adivinha? Eu levantei, eu fiquei tonta e eu caí. Eu tive uma queda logo depois da fratura. Isso me fez ficar com mais medo ainda do processo que eu estava enfrentando. Eu, fisioterapeuta, que trabalho com fraturas. Então, imaginem vocês o paciente que está na clínica de vocês. Quando você toca no paciente, quando você conversa com o paciente, o seu paciente ele precisa saber todo o processo que está acontecendo. Ele precisa saber quais são os próximos passos. No Reabilitando Fraturas, eu falo muito disso nas primeiras aulas. Que a gente precisa fazer um negócio que se chama alinhamento de expectativa. O que é isso? Eu, fisioterapeuta, tenho expectativa de que o seu joelho chegue a 90 graus de flexão em um mês. Caso hipotético. Você, paciente, você tem expectativa de quê? E a gente precisa, baseado na sua avaliação da fratura, baseado na avaliação radiográfica, que para nós é importante, a gente vai chegar num consenso e entender quais são os resultados possíveis que teremos. Nesse caso específico, olhando para essa radiografia, como que a gente espera? O que a gente espera aqui de resultado? Eu espero
que ela recupere plenamente a mobilidade. Eu espero que ela não tenha sequela nenhuma de mobilidade e de dor. Eu espero, primeiro, porque eu sou amiga. Segundo, porque eu sou fisioterapeuta e eu estou aqui para acelerar esse processo para ela. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, tá? Ela, no momento, ela tá de brace, né? O brace é aquela... Deixa eu só tirar essa fotinha aqui. Aí, voltei. No momento, ela tá de brace. Né? O brace é aquela imobilização, né? Foi optado colocar o brace no pré-operatório. Ela ainda está usando o brace como uma medida de segurança para deambular, né? Ainda tá bastante assustada. E hoje nós vamos começar o processo de ganho de mobilidade. No tratamento de fraturas, no que eu trato, no que eu vejo, no que eu leio, no que eu estudo, a gente precisa mobilizar o paciente. Esse é o primeiro objetivo. O primeiro objetivo. Por quê, físio? O seu paciente ele enrijece. E ele enrijece muito rápido, tá? Cotovelo, joelho e tornozelo enrijecem muito, muito rápido. Então a gente precisa ser sniper. O que é sniper? Eu sempre falo isso para os alunos do estágio, assim. O que é sniper? Sniper é o cara que está lá preparado para dar um tiro, certeiro, né? Uma vez eu fui lá eu conheci o Vaticano, e aí eu tava lá no meio da missa, toda concentrada na missa e tal, e de repente eu olhei em volta, assim, em volta lá do lugar que a gente estava, né, onde foi a audiência papal. E aí eu vi uns caras com a arma apontada pra gente, assim, ó. Esses são os snipers, eles têm uma chance para abater a vítima. A gente muitas vezes tem uma chance para dar uma reabilitação digna para o nosso paciente. Marcela, você está dizendo que todo paciente precisa ser mobilizado? Sim, todo paciente precisa ser mobilizado desde que bem avaliado, tá? Tem paciente que não tem condição clínica ou que não tem condição de pele ou que a fratura é grave, gravíssima e o cirurgião ele opta por deixar esse paciente imobilizado por um tempo, tá? Então é tudo uma questão de avaliação, raciocínio clínico e bom senso, ok? Conhecimento das placas e parafusos a gente precisa ter, ok? Então vamos conhecer. Eu vou preservar o rosto dela e aí a gente vai ver aqui como que vai ser essa primeira conversa. Na verdade, eu já tive uma conversa com ela por vídeo no início da semana, ela operou na sexta-feira, acho que foi no sábado. Foi sábado que a gente conversou? Sábado a gente conversou e eu já dei uma acelerada nessa educação do paciente. Então a gente começa sempre, físio, educando o paciente, mostrando para ele, informando o que aconteceu e como que vai ser agora o processo de reabilitação e recuperação, tá bom? Bora lá. Vamos fazer o seguinte, as perguntas que forem acontecendo, eu vou depois, no final, selecionar e aí a gente responde. Tem um íconezinho aqui de interrogação, eu acho que vocês podem clicar nele e manda a pergunta por ali, físio, tá? Pra gente conversar no finalzinho da live. Bora lá, então. Já virou. Físio, higienizar a mão sempre, tá? Esse daqui que a gente tá vendo, vocês estão me ouvindo bem ainda? Esse daqui que a gente tá vendo é o brace de posicionamento. Esse daqui é o brace de posicionamento, tá? Então nós vamos primeiro retirar esse brace. Bastante cuidado. A paciente já está preparada, ó, ela está já elevando a perna. Por quê? Porque fisioterapeuta indicou que ela não ficasse parada. Físio, todo paciente que opera joelho,
ele faz uma condição clínica que se chama inibição muscular artrogênica, tá? Então, para evitar que isso acontecesse, eu pedi para Ana não ficar parada, eu pedi para ela não ficar parada, tá? Então, ela fez o exercício de SLR anterior, que é o exercício com a perna estendida, sempre trabalhando a contração do quadríceps e de todo o arcabouço ali do quadril, justamente para que hoje ela conseguisse já movimentar livremente, pelo menos a articulação do quadril. Então, nós vamos retirar aqui o brace. Então, ó, essa é a visão que a gente tem. Ela tem aqui uma incisão, que foi por onde foi colocado o parafuso, tá? Tá com micropore. E ela tem aqui 3 portais de artroscopia, porque ele fez um reparo do menisco também, tá? Então, nesse momento aqui, a gente vai pensar, primeiro, vamos verificar como é que tá a parte neurológica periférica. Por quê? Se a gente pensar na inervação que tem aqui no joelho, na cabeça da fíbula aqui, ó, a gente tem um nervo importante, que é o fibular profundo, tá? Que é um ramo do ciático. O fibular profundo, ela tá até rindo ali, porque ela já ouviu tudo isso, Fiz. Eu vou publicar amanhã um reel onde eu faço com ela a educação, tá? Então vocês vão ficar de olho, amanhã vai ter um reel dela e eu conversando com ela sobre tudo que foi feito. Então, ó, a gente tem aqui na cabeça da fíbula o nervo fibular profundo. E o nervo fibular profundo, vem pro pé aqui, por favor. Ele faz exatamente o movimento de dorsiflexão, puxa a ponta do pé para cima, Ana. Puxa a ponta do pé para cima, isso. E ele faz de maneira isolada também a extensão do hálux. Então, puxa o dedão. Aí, aqui a gente está vendo que está preservado. Motricidade de fibular preservada. Não vou me preocupar com ele. Físio, se ele ainda tivesse com a motricidade prejudicada, a gente pode percutir aqui na região do nervo para ver se a gente tem um sinal de Tinel positivo, tá? E aí, alerta máximo, a gente conversa com o cirurgião e vê se tem aqui uma lesão que é definitiva ou se é uma neuropraxia. Passado esse ponto, nós vamos começar a pensar na mobilidade. Então, eu primeiro vou verificar aqui a mobilidade de patela. Aí a gente pode pensar assim, ó, para mobilizar a patela, o ideal é que o joelho fique numa flexão de 25 graus, mais ou menos. Por quê? É a posição de ajuste frouxo do joelho. Então a gente vai ter um movimento patelar um pouco mais livre. Aqui é o primeiro dia de pós-operatório. Ela ainda não foi mobilizada. Então nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos fazer essa flexão e vamos trabalhar aqui o sentido lateral da patela, a gente vai verificar essa mobilidade e vamos trabalhar também o crânio caudal, ok? Então, ó, borda medial da patela, borda lateral. Se tiver dor, você me fala, tá? Ó, lateral. Perfeito. Eu não esperava que tivesse restrição da patela, tá? E aqui, crânio caudal. Isso aqui. Ok? Dor? Nada, né? Perfeito. Outro detalhe, vamos entender a capacidade de contração muscular? Vamos entender a capacidade de contração muscular. Quadríceps. Você lembra que eu te pedi para contrair o quadríceps? Aí, físio, vai ter um tantão de gente que vai pedir vai falar para você fazer o estímulo da isometria do quadríceps com a mão aqui, ó, embaixo da coxa, né? Você já deve ter visto isso aí. Aperta minha mão. Ela é treinada, tá? Tem um conflito de interesse aqui bem grande. Mas, ó, esse mecanismo aqui de ação, esse feedback aqui, esse estímulo que você está dando embaixo ali do joelho, tem muito paciente que não entende. Então eu sempre prefiro mostrar em mim. Como que eu faço isso? Mostra aqui, por favor, cara. Não apareceu.
eu falo pro paciente, ó, imagina que eu tô deitada. Imagina que eu tô deitada. Eu quero que você faça isso com a sua coxa. Ele entende que ele tem que fazer força aqui. Muitas vezes, ele não entende o comando abaixo ali do joelho, tá? E aí ele acaba fazendo um pouco de extensão terminal, dependendo do caso, por exemplo, num LCA, não é indicado que ele tenha esse tipo de movimento, tá? Bom, vamos voltar para cá. Então, Ana, então a gente vai tentar fazer essa contração isométrica do quadríceps, daquele jeito, apertando a coxa, igual você está vendo aqui, eu estou fazendo. Vai, faz a força. Relaxa. Relaxa toda. Isso. Faz a força. Isso. 6 segundinhos. Segura, 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 segura. Relaxa. Mais uma vez. Vai. Força. Força, 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 força. Estou, relaxou. Ok. Vamos pegar aqui, ó, nessa posição. Tenta levantar a sua perna com o joelho esticado. Eu vou junto com você. Vamos. Perfeito. Sem sinal de leg, perna estendida. Volta devagar. Isso. Vem aqui pra mim. Físio. Ó que maravilha. Primeiro dia de pós-operatório, dos primeiros dias de pós-operatório, o paciente consegue fazer a flexão do quadril com o joelho em extensão livre, sem sinal de leg. O sinal de leg é quando o joelho flexiona um pouquinho, sinaliza para nós o quê? Fraqueza muscular de quadríceps, tá? Então, assim, tem tudo para dar certo. Agora nós vamos tentar dobrar um pouquinho o joelho. Você não vai chegar no seu paciente e dobrar de uma vez. É passo por passo. É muita conversa e passo por passo. Eu falo assim, ó, a gente precisa respeitar o limite do paciente, tá? Então, hoje nós já combinamos aqui que é o início da mobilização. Não adianta eu querer chegar aqui e falar, vamos dobrar tudo. Se acontecer, aconteceu, tá? Mas vamos passo por passo. O protocolo, ele precisa ser acelerado porque é paciente jovem, é mãe, é recém-nascido filho. Então, eu preciso sim acelerar o protocolo, mas eu preciso respeitar o limite da paciente. Ok? Então, vamos lá. Pegada básica para mobilizar joelho. Básico, tá, físio? Olha só. Mão que vai mobilizar é a mão que a gente chama de caudal, tá? Desculpa, cranial. É a mão mobilizadora. Eu gosto de posicionar aqui bem na região distal do fêmur. Então, eu tô apoiando aqui o fêmur, tá? A cirurgia tá aqui. E a mão que vai apoiar é a mão que vai mais distal, é a mão caudal, tá? Então, nós vamos lá. Eu não vou fazer com essa paciente mobilização passiva. Por quê? Porque eu sei que ela tem contração, eu sei que ela consegue. É jovem, faz exercício físico, eu sei que ela consegue. Tem paciente que está tão hipotrofiado que sim, a gente tem que fazer o passivo até a gente chegar pelo menos no ativo assistido. Vamos lá então? Então vamos? Tá pronta? Mais ou menos? Tá mais ou menos pronta. Você não ver a cara dela, tá suando, dá a mão aqui. Tá suando frio, meu Deus. Traz o aparelho de pressão. Olha só, vamos lá. Gente, básico, movimento fisiológico, tá? Devagar, devagar. Vamos dobrar o joelho devagarzinho. Devagarzinho. Solta a perna. Deixa solta. Vai. Solta. Tranquilo. Isso. E volta. Sem dor. Vamos lá de novo. Sem dor. Você tá fazendo força contra mim. Relaxa. E volta. A gente tem uma outra pegada que é muito legal também. E essa vem da terapia manual. Ó. Apoiei aqui. E agora nós vamos dobrar. Bora. Vai. O que eu vou fazer? Meu cotovelo tá aqui na tíbia, ó. Vai. Tudo bem? Respira tranquila.
Seu limite. Ninguém vai fazer além do que se suporta. Volta. Doeu? Nada? Beleza. Uma terceira pegada. Mão por dentro. Para você ter mais mobilidade aqui. Talvez agora fique mais difícil, mas olha só. Pode. Isso. Ó. Mão por dentro. Vem. Isso. Isso, sem medo. Solta a perna comigo, vem. Sem dor? Sem dor? Solta. Solta, encosta esse calcanhar lá no brace, ó. Apoiou? Apoiou? Vem. Tudo bem? Tudo bem? Posso ir? Aí. Ela tá segurando a perna. Volta, estica. Estica você, vai. Subiu, vai. Bora. Bora, calcanhar lá no brace. Isso, isso. Abaixou. Tudo bem? Vem. Vem, dobra o joelho. Dobra. Vai. Vai. Ok? Sem dor. Vamos mais um pouquinho? Descansa um pouquinho. Vem cá. Olha só. Medo, mas ela fez. Aqui eu não quantifiquei, mas a gente deve ter chegado mais ou menos em 35 graus, mais ou menos. Tá? Excelente. Ela tá com muita restrição de contração muscular mesmo. Ela tá segurando a perna. Agora, conforme o tempo for passando, a gente vai soltando mais essa articulação. Qual seria uma boa estratégia? Atendimento 3 vezes na semana e orientação de exercício domiciliar. Por que exercício domiciliar? Fiz, se ela não der continuidade, amanhã ela está na estaca zero, tá? Na mobilidade, como que a gente pode trabalhar? Vamos de novo aqui, dá para ir mais uma? Tá? Sempre na tolerância, ó. Na mobilidade aqui, ó. Dobra o joelho, ó, já tá mais soltinho, beleza! Olha isso! A gente pode trabalhar aqui, ó. Segura aqui 1 minuto na posição. Ganha um pouquinho mais, tá? Flexão. Relaxa o quadril aqui, relaxa. Vai mais um pouquinho. Tudo bem? Nada. Show! Olha aí. Um pouquinho de edema, ó. Vem aqui, chega bem pertinho. Edema na região lateral, ó. O tecido tá bem edemaciado. Gelo, tá? Gelo, bastante gelo. Eleva a perna, deixa um pouquinho mais alto para drenar aqui. Tá? A gente pode fazer uma drenagem linfática nessa perna toda. Mas, como ela tá conseguindo mobilizar, indico gelo e elevação da perna. Tá? Estica a perna. Sozinha, sozinha, sozinha. Doeu? Não. Gente, ela tá com uma cara, vocês não acreditam, tá? Ai, meu Deus, sem dor, tá? É sempre assim? Não. Não é. Não quero te desanimar, mas não é sempre assim. Tá? A gente tem fraturas e fraturas. A gente tem fratura muito grave, que o paciente não tem nada de amplitude. Uma outra estratégia para usar com esses pacientes é sentar o paciente na beira do leito, tá? E aí, soltando o joelho devagar. A gente vai fazer isso agora. Tá? Tá bom. Isso. Aí, pressão. Eu vou me colocar aqui um pouquinho abaixo. Relaxa a perna. Solta da minha mão. Deu? Tudo bem? Vocês estão me vendo, gente? O pessoal tá vendo?
Tá todo mundo aí? Estão respondendo, Cássio? Tá tudo bem? Cássio, tá funcionando? Tá? Beleza. Chega um pouquinho mais pra frente. Isso. Tá tudo bem? Tranquilo. Agora eu preciso que você relaxe. O máximo possível. Nós vamos deixar, eu vou junto com você, a minha mão tá aqui, eu não vou soltar a sua perna de jeito nenhum. A gente vai abaixar essa perna até onde você tolerar. E aí, Ana, eu preciso entender o seguinte com você, ó, tá gelado o pé. Gente, ela deve estar até desaturando nesse momento. Ó, relaxa. Eu preciso entender com você duas coisas que são muito diferentes, medo e dor, tá? Medo você deixa comigo. Medo é comigo. Beleza. E se tiver com medo, vai com medo mesmo. Vamos lá? Agora dor. Aí eu vou te respeitar. Vamos lá. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá doendo? Então relaxa. Não tem sentido você segurar a perna. Vamos lá. Relaxa. Me ajuda com essa daqui, ó. Pra você ficar mais tranquilo. Aí. Agora vamos dobrando. Vai. Vai. Isso. Você vai sentir. O paciente ele pode relatar para você, físio, que ele tá sentindo esticar aqui, ó, a região do quadríceps, tá? Vai sentir alongar mesmo a região do quadríceps. Tudo bem? Uhum. Dá para ir? Dá? Sem dor? Sem dor. Beleza. Então solta a outra perna. Deixa comigo aqui agora. Bora. Bora. Relaxa aqui. Isso, vai soltando, respira fundo e tranquila. Ok. Só quero que chegue mais. Relaxa. E aí, físio? Satisfatório pro primeiro dia. Eu fico muito feliz. Ainda que seja só um parafuso. Tá? Vai dar certo. Volta, eu vou voltar para você aqui. Relaxa. Solta o peso. Aí, agora você vai soltando aqui. Então, primeiro dia de pós-operatório. Vamos supor que a gente estivesse aqui, nós estamos no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinto dia. Quinto dia de pós-operatório. A gente já está trabalhando mobilidade, a gente avaliou a parte sensitiva, neural, e a gente já está aqui também trabalhando um pouquinho de contração muscular. Agora raciocina aí, físio, dá para pôr peso aqui, alavanca? É necessário fazer uma mobilidade forçada agora? Não. Por que que não é necessário? Porque, físio, a gente vai fazer uma sinovite aqui no joelho. E aí não é legal. Relaxa a perna. Não é legal. O seu paciente vai voltar na estaca zero. O seu paciente não vai flexionar. Então tem que ter tranquilidade. Eu precisei de algum aparelho aqui? Não. Mão e raciocínio. Tá bom? E orientar o seu paciente para continuar a flexão e a extensão em casa, tá? Topa mais uma vez e chega? Então vamos embora. Vai. Dobrou, relaxa a coxa, relaxa bem a coxa. Chega um pouquinho para trás para você ficar mais tranquila. Aí, ó, pronto. Perdeu bastante panturrilha, né? A panturrilha dela perdeu muito, comparando com o trofismo da outra aqui, ó. Perdeu muito e é uma paciente ativa. Então nós precisamos trabalhar a panturrilha. Aí, soltei. E aí devagarzinho vai chegando onde a gente quer. Faz um pouquinho de força para voltar. Beleza. Show de bola. Vou voltar pra lá.
Pode virar. Pode virar. Descomplicou? Ficou fácil? Clareou que não tem segredo, tá? Iniciar a mobilidade é fazer o quê? Literalmente iniciar a mobilidade. Não tem segredo, não tem que ter medo. O seu paciente, ele confia em você. Para além da nossa relação pessoal, ela tem que confiar em mim. Né? Então é isso. Estratégias de atendimento agora. Para os próximos dias aí. Eu oriento sempre. Crioterapia. Por quê? Edema. Fase inflamatória. Tá bom? Essa paciente precisa elevar o membro para melhorar ainda mais esse edema e dar seguimento no fortalecimento muscular. Ainda que sem peso, sem resistência, essa paciente precisa continuar com a mesma capacidade de contração que ela tem agora. Melhor daqui para frente. Certo? Eu vou mostrando para vocês a evolução do caso dela. Né? Atualmente, ela está em uso de andador. Né? Ela se sentiu, a gente até pegou as muletas, mas ela se sentiu muito mais segura com o andador, então nenhum problema quanto a isso, tá? Eu não vou exigir nunca que ela use um dispositivo auxiliar em que ela tenha medo, tá? Então, fazendo a marcha carga zero nesse membro e vida que segue. Tem um bebezinho lindo, continua isso. Então a gente precisa reabilitar. Agora vamos para as perguntas. Eu quero ver, tem 4 perguntinhas aqui. Espera aí que eu vou pegar uma cadeira. Espera aí para eu sentar. Bora lá. Ó, vou pegar aqui. Eu recebo muita mensagem de paciente, muita. Eu tenho aqui algumas perguntas de paciente. E aí eu fico me questionando aonde estão os fisioterapeutas. Será que eles estão com medo de reabilitar a fratura? E é um caminho tão legal. O paciente ele tem um sentimento de reciprocidade tão grande por você. Tem paciente que eu atendo uma vez no hospital e não esquece nunca mais. É o cara que vai falar assim, ó, essa menina aí me colocou para andar num momento da minha vida que eu achava que eu não ia andar nunca mais. Você acha que a minha amiga vai esquecer? Não vai. Então, cadê vocês? A gente precisa aparecer nesse mercado que tem paciente pra caramba, tem espaço para todo mundo. Você precisa se qualificar. Você precisa ter segurança para isso. Tá? Deixa eu ver perguntinhas aqui para cima. Carol, você conseguiu ver a pergunta? Pode mandar aqui, gente, perguntas se vocês ficaram com alguma dúvida. Deixa eu olhar aqui. Movimento de dorsiflexão. Peraí. Exercícios de dorsi e plantiflexão para auxiliar retorno venoso e na contração da panturrilha também? Sim, faz muito sentido, tá? Exercício de bomba metabólica, que fala, né? São os pump exercises, fazem muito sentido para você ter uma drenagem de edema, para você melhorar a contração aqui. O que a gente pode orientar? Exercício com elástico para ela, tá? Dorsiflexão, flexão plantar livre, tá bom? Ela pode fortalecer dessa forma aí.
Como determinar o tempo para começar a descarga de peso pós-fratura? Essa é a pergunta de milhões. Quem está aqui, trabalha com fratura, quem está atendendo fratura sempre tem essa dúvida. Físio, não existe uma receita de bolo. Se a gente for na literatura, a gente sabe que a ciência ela muda todo dia. E já tem muitos ensaios clínicos aleatorizados e randomizados que falam que a descarga de peso em fraturas de planalto tibial precoce trazem um desfecho funcional melhor do que o paciente que não descarrega peso precocemente, tá? Nesse caso, como o padrão de fratura é ali de afundamento, fez a fixação com um parafuso apenas, a gente vai segurar por essa razão. O tempo de consolidação do osso num paciente jovem e saudável, a gente entende que com 4 semanas, esse osso ele já está ali numa fase de consolidação, pelo menos na fase de reparo já, tá? Então a gente vai segurar 4 semanas, vai reavaliar a radiografia e ver se tem possibilidade de começar a descarga de peso parcial nesse caso. Até lá, tem muito trabalho pela frente. Olha lá, fraturei o planalto 1 ano sem dobrar bem o joelho, mas tenho dificuldade de realizar a marcha de forma espontânea. Precisa de um atendimento com um fisioterapeuta craque, tá? Precisa de ter um raciocínio clínico aí para te ajudar a movimentar e a conseguir contrair essa musculatura para que você tenha segurança para deambular, né? Para caminhar. Certo, físio? Olha só, eu amei estar aqui com vocês. Como eu falei, a enquete que eu postei me surpreendeu muito. Então, eu vou fazer uma live sobre as melhores práticas na fratura de rádio distal na terça-feira que vem é dia 14? Dia 14, terça-feira que vem? Terça-feira que vem, 8h30 da noite, também ao vivo aqui no Instagram de novo. E mais um recado, vocês precisam deixar aí, guardado na memória de vocês, que no dia 21 de janeiro eu vou fazer uma masterclass, né? E ali eu vou mostrar para vocês qual é o caminho para reabilitar fraturas de forma segura e descomplicada. Descomplica a cabeça, tira o peso da dificuldade, tira o peso de não ter o material perfeito e adequado que a gente vê na internet. Calma, descomplica. Vamos estudar, vamos entender o caminho para a gente ter segurança em reabilitar esses pacientes de forma tranquila. As meninas fizeram uma planilha das perguntas, você vai responder no story, tá? Quem? As perguntas você vai responder Sim. no story. A Carol tá falando aqui que as perguntas eu vou responder nos stories, tá bom? Ó, deixa eu ler aqui. Você vai falar sobre todos os tipos de fratura na aula. Não tem como, Breno, você me mata. Não tem jeito, tá? Aí a gente vai conversar sobre isso nessa aula do dia 21 de janeiro, aqui nesse perfil, lá em cima na minha bio, já tem o link de inscrição para o evento. É gratuito, é online, vai ser transmitido pelo YouTube. Você precisa fazer a sua inscrição para a gente se encontrar no dia 21. Além do dia 21, dia 14, eu tô aqui com vocês, ok? Muito obrigada, um beijão no coração e contem comigo para cumprir essa jornada maravilhosa de reabilitação de fraturas. Tchau!